Pessoal, eu venho pesquisando desde ontem, por isso que eu não fiz vídeo, sobre um discurso antijurídico sobre a questão dos extremismos políticos, militares e tudo mais. A gente sabe que a presença dos militares sempre foi um espinho na vertente democrática do país. Esse vernáculo de jurídico, vamos dizer assim, foi confirmado com a utilização, desde o governo Temer, de um discurso fortemente baseado na maior presença dos militares em decisões do poder civil. A única fonte empírica que eu tenho nisso foi a Lei 13.491 de 2017, que ela amplia mais os poderes militares e aí cria um certo equilíbrio, aonde o poder civil não pode, vai os militares para ajudar no controle da esfera pública, né? O que a gente pode pensar assim é que tem muitos autores liberais que fazem uma reunião celebratória entre militares e poder civil. E um que eu posso citar é o Victor Adler. O Victor Adler, que ele falou sobre a questão da pesquisa que ele fez no ano passado, falando sobre o seguinte: a democracia, ela sempre teve um certo limite, pois temos demos, polis e demos, isso eu sempre disse. Mas polis está em demos, só que demos não está totalmente em polis. E isso cria um certo contraponto. Aí, o que isso acaba reforçando uma certa dificuldade na estrutura democrático-participativa brasileira. E isso tange a a eficiência para uns e ineficiência para outros. Esses modelos não são totalmente bons. O discurso antijurídico é extremamente autoritário, ele é de inspiração neoliberal ou pode ser a criação de uma fusão de vários fatores. Por exemplo, o Centrão. O Centrão, pessoal, é aquele que mais está propenso a não apoiar a democracia. Eles tomam medidas antidemocráticas e esperam sempre líderes fortes, sejam de esquerda ou direita. Então tal autodenominação de antidemocráticos para o Centrão é uma boa pedida, mas não vou dizer que não são todos, né? Não posso generalizar tantos assim. Bom, compreendendo o neoliberalismo aqui no Brasil como uma vertente a partir das correntes radicais, apontando que não seria possível resolver todos os problemas do país, mas só que em tempos de pandemia, os militares estão sendo usados, não estão fazendo um ótimo serviço e estão fazendo aquela velha teorização feita por um jurista muito famoso, que é o Pontes de Miranda. O que o Pontes de Miranda defendia? Um Estado forte é aquele que tem a lei obedecida, mas não a ferro e a fogo. Ele disse isso em um livro que eu esqueci. Ih, caramba, perdi a página aqui. Ai, perdão, pessoal, é que eu estou usando uma colinha aqui. Mas aí cria uma certa arena discursiva paralela sobre isso.
o discurso antijurídico, o centrão, o governo autoritário, que vem desde o governo Temer. Por exemplo, os militares foram usados para intervenções, foram colocados em lugares como o GSI, a SECOM, Casa Civil e muitos outros fatores. Passa a circular aí um contrapúblico. Um contrapúblico que, ao invés de reformar a democracia, a deforma. E isso é irrefletidamente incorreto, irrefletidamente, assim, algo anormal. Ele, com essa defesa do liberalismo, do neoliberalismo, perdão, e de um conservadorismo arraigado, um conservadorismo social que mais atrapalha do que ajuda, fica a ser algo muito lambança, uma lambança política misturada com o entulho autoritário da história. Então, portanto, nós vamos ver que cria a marginalidade popular, cria marginalidade para o povo e deixa os grupos dominantes e alguns setores da classe média em vantagem. Isso cria o processo de um contrapúblico ultraliberal que faz as desigualdades a se acentuarem de modo bem, mas bem fortemente. E juntando tudo isso, cria-se muitos problemas. Nós temos que construir uma identidade coletiva em defesa radical de uma nova democracia, de uma democracia reformulada, e para impedir que essa falsa direita que foi implantada por Bolsonaro e Caterva saia. Nós temos que recolocar uma normalidade política ideológica, se é que tem no Brasil. Não sei se essa ideologia está relacionada a essa crise, né? Mas esses são os problemas maiores agora. O que eu digo, gente, é que, por exemplo, Luiz Felipe Pondé foi um dos maiores nomes desse discurso antijurídico. Ele defendia uma plataforma liberal conservadora em que ele vai dizer assim, fala das organizações para o mercado, elogia sequencialmente as nossas elites, né? O que elas fazem, combina com a popularidade com outros intelectuais de direita, se é que tem, né? Mas tem intelectuais e pseudo-intelectuais. Eu digo que, como Dennis Rosenfield, esses são os dois principais intelectuais que eu achei até agora. Mas eu não vou dizer que o Pondé é um intelectual. Ele é só um filósofo que fica aí puxando saco da direita e tentando afundar a esquerda em um monte de panaceias idiotas. Agora, todos nós estamos sendo dominados ideologicamente por uma direita reacionária, que não sabe o que faz, não tem a menor noção do que vai fazer, e espero que eles consertem esse Brasil. A percepção de que nós temos é que esse papo que eles colocaram na cabeça do povo é
algo totalmente estapafúrdio, que esfacela fácil. A formação desses laços políticos é frágil, juntamente com o autoritarismo que foi colocado. Bom, é muito difícil ser politicamente normal no Brasil, porque o discurso de intolerância existe e é muito forte. As pessoas veem esse discurso com bastante preconceito e elas não estão preocupadas em debater. Existe, assim, pessoas que querem impor apenas uma visão extremista, antidemocrática, o discurso que não combina com a democracia. E esse é o discurso antijurídico, feito por direita, centrão e alguns setores da esquerda liberal que tanto insistem em destruir. Eles só querem usar a estrutura de oportunidades políticas para se colocarem como a salvação. E isso é que vai nos colocando em péssimos lugares aí, nos transformam em párias no mundo. E assim encerramos. Até mais.